Boa noite a todos e a todas. Boa noite. A gente estava aqui conversando o que será essa história dos desertos da vida, o que é que a gente aprende, né, Rossandra? É um prazer estar aqui com você na nossa live. Prazer todo meu, Valesca. Que é isso. Uma alegria estarmos juntos e a gente poder, veja como Deus é misericordioso, né? A gente está passando por essa pandemia, isolamento social, num tempo em que existem esses instrumentos. Você já imaginou isso nos anos 80? Um Nokia de lanterninha? A gente não estava podendo manter a nossa igreja, no sentido de egrégora, de conexão de almas, juntos, né? A gente não poderia estar como a gente está agora, juntos. Isso é muito importante para que a gente possa manter a nossa sintonia, especialmente porque, muito naturalmente, todos nós passamos por muitas oscilações emocionais em momentos como esse que está acontecendo agora. Antes, só explicar para as pessoas que eu estou entrando via Instagram da TV7, que é uma TV espírita local da minha cidade, porque eu expliquei para a Valesca que a minha rede social, Roçando Cleanse, é uma rede profissional, em que lá eu vendo cursos, essas coisas, e eu não quero misturar com o público espírita, não quero usar os espíritas para poder fazer essas coisas. Respeito quem faz assim, mas penso diferente. Então eu estou fazendo lives todo domingo de manhã no YouTube da TV7, às 10 da manhã, todo domingo eu faço uma palestra espírita, uma live ao vivo, né? Sintam-se convidados. Eu já fiz uma mini literatura musical agora domingo, já fiz uma outra palestra e domingo agora falei com um colega meu, também vou falar com o Jaime, também fazer uma outra com o Jaime juntos, né? Uma forma de fazer uma coisa compartilhada, como a gente está fazendo aqui, né? Compartilhada, só que pelo YouTube, sintam-se convidados. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Com você. Já estive aí presencialmente na Comunhão Espírita, né? 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, mas palestras foram 2, se eu não me engano. Sempre um prazer. Tenho amigos queridos e amigas queridas aí. Aproveitando, desejando meus parabéns atrasados aqui na live pelo aniversário de Brasília ontem, cidade linda, que a gente aprende a amar quando vai lá e que vê Brasília para além dos 3 poderes, né? Ver Brasília e tudo que tem de lindo e as pessoas maravilhosas que aí moram, né? E essa instituição tão linda que faz um trabalho tão bonito aí em Brasília. Essas lives, Rossandra, essa ideia que a gente teve das lives, como você diz, é uma readaptação, né? Uma rotina nova para a gente. Uhum. Nós estamos com 4.000 alunos sem aulas na comunhão, mais de 3.000 médios também. Está fechado devido ao decreto. Então está sendo assim um bálsamo, muitas lives, a gente está com uma programação imensa, passe virtual, atendimento fraterno, palestras pelo YouTube, porque as pessoas estão, nesse momento, as mais equilibradas, estão desequilibrando. Estão perdendo. Tá. Imagine, né? As pessoas mais então, acho que você já deu o primeiro modo que a gente deve falar, certo? É normal, não está normal agora. Então, por favor, não cobremos-nos estar em estado de nirvana, porque nós estamos a caminho da luz, mas ainda não somos pilar. Nós estamos a caminho de um mundo, né, melhor, mas ainda não estamos nesse mundo. E o fato da gente ter sido avisado, né, a codificação inteira é um aviso sobre capítulos mais tensos e mais densos da transição planetária. Nós sabíamos disso. Eu acho que alguns de nós intuía que alguma coisa estava para acontecer coletivamente. Havia um sentimento de que alguma coisa estava para acontecer. A gente sabe que a misericórdia divina é infinita, então certamente ele atenuou em muito por excesso de misericórdia, como diz o profeta Elias. As misericórdias de Deus todo dia se renovam, porque se renovam nossa iniquidade. Então certamente ele está fazendo algo que se a gente fosse ver o que realmente seria, que a gente mereceria, ele está fazendo assim 10% do que a gente mereceria passar, né? Então a gente está aqui e entender que é natural oscilar. E oscilar no mesmo dia, viu? Não é do dia para o outro, não. É num dia mesmo. Você está bem, está mal. Você vê uma notícia horrível, você recebe uma fake news e fica mal. Depois você faz um prece, um evangelho e tal. Mas a gente está oscilando, a gente está sentindo a psicosfera da Terra que está muito densa. A maior parte está com medo, com angústia, está em conflito. Existem milhões de seres humanos que nunca olhou para si mesmo, nunca se perguntou quem é, o que faz, porque está aqui, o que tem que modificar, e está sendo obrigado a fazer isso. Estão desesperados, né? E com os familiares, né? Com os familiares. Existiam casamentos que estavam muito fragilizados e que estão se destruindo agora.
Existiam casamentos que tinham algumas questões que estão podendo ser resolvidas agora. E existem casamentos felizes que estão comemorando por estarem juntos agora. Então tem tudo que é cenário, em tudo que é família, em tudo que é contexto. Mas o mais importante de todos esses cenários é lembrar, Jesus está no leme dessa nau. O que é a única condição, em meio a toda essa mudança constante, essa velocidade de mudança e transformações, essa inconstância profunda, a única coisa que nos acalma é a perenidade da mensagem do Evangelho. Exatamente. Eu queria dizer ao pessoal, podem ir colocando suas perguntas aqui, que a nossa moderadora vai me passando algumas para a gente ir falando. Rossandra, a gente sabe que a gente, assim, é uma opinião pessoal minha, eu acho que Deus botou a gente agora no cantinho do pensamento, todo mundo, né? Todo mundo. Vamos lá, pensar, olhar para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, que você está muito assoberbado de trabalho, não está prestando atenção à esposa, ao marido, a ninguém. Inclusive, a violência contra a mulher aumentou nessa pandemia e as separações, né? Como em alguns países estão sendo recordes, que a gente pensa assim, casais vão se entender, estão se desentender. E o tema dessa live é baseado num livro seu, né? O que aprendemos com os desertos da vida. E eu estava conversando antes de você entrar. Será que desertos para um pode não ser para outros, ou os desertos da vida são só para a gente? O que seriam esses desertos da vida? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aproveitar para dizer o seguinte, assim que terminar o isolamento social, esse livro está sendo relançado com uma versão atualizada, ampliada, e o capítulo inicial é sobre o isolamento social e esse grande deserto. Que eu fiz numa madrugada, quando eu fiquei 3 horas da manhã aqui sem dormir, olhando na janela. Eu moro no 21º andar, em frente a uma das principais avenidas da minha cidade, sem absolutamente ninguém, tomado de uma angústia. Lembrei do deserto e escrevi o capítulo de abertura da nova edição do Tempo do Autoencontro, que é o livro. Você está falando que vai ser reeditado e lançado. E a gente vai ter a oportunidade de estar aí para apresentar, né? Claro, inclusive, esse livro você veja, esse livro aqui, essa é a versão antiga, né? Eu lancei na Itália. E lancei lá em Milão, onde está acontecendo no norte da Itália, né? Aqueles capítulos mais densos. O que nós sabemos, a gente quando vai estudar, é importante entender o seguinte: o Evangelho, ele precisa ser estudado, obviamente, mas sobretudo vivido. Nós nunca tivemos um tempo em que a gente teve tantas pessoas capazes de falar do Evangelho em detalhes. Tantos livros, tantos estudos, tantos domínios linguísticos e tão pouca prática e tanta pobreza de viver o Evangelho. Então eu queria me deter aqui, não numa análise teológica, numa exegese profunda, que deixo para quem tem essa missão fazer. A minha é sempre tentar, no meu limite, com todas as minhas fragilidades, limitações de ser humano e de alma, uma forma de trazer isso para o cotidiano, através do comportamento humano, sentindo as nossas experiências, para além do deslumbre intelectual, né? Porque a gente percebe ainda mais agora que isso não acrescenta na vida de ninguém, porque as pessoas precisam ser acolhidas e sentir no coração a força do Evangelho em suas vidas. O deserto é uma experiência que, vamos imaginar que a gente não tivesse aqui fazendo uma comparação entre o que os judeus vivenciaram e os cristãos, o impacto do deserto, o simbolismo do deserto, as comparações e estudos profundos sobre as experiências do deserto. Vamos apenas pensar que a gente nem conhece nada disso e de repente foi jogado no deserto. Está lá, você, em meio a um ambiente totalmente hostil, super quente de dia, super frio de noite, sem água, sem uma sombra para encostar. Lá, o seu currículo não vai lhe ajudar. Lá, a conta bancária não vai ajudar. Se você tiver amigos influentes, não vai fazer diferença. Se você falar 6 idiomas, não tem a quem se dirigir. Se você tiver pós-doutorado em energia nuclear, de pouco vai lhe adiantar. O que significa dizer que, naquele lugar, você é desconstruído. E você é desprovido a uma desinstalação. Para quê? Para que Deus ocupe o lugar que é dele. Porque naquele lugar só há um único ser que realmente pode te atender, que é Deus. Vamos lembrar de André Luiz nos primeiros momentos no umbral.
depois de alguns anos, apenas preso àquele deserto no qual ele se encontrava, das escolhas que reverberavam psicologicamente por sintonia no ambiente que ele foi encontrar no plano espiritual, até que finalmente ele faz contrito uma prece. E aqueles que estiveram desde o primeiro dia não aparecem para ele, mas ele passa a enxergar. Deserto é um lugar que nos convida a finalmente enxergar o que sempre recusamos de ver. A nós mesmos, as nossas sombras, a nossa relação com Deus, enxergar o próprio Pai. No deserto só me cabe uma única condição, que é como uma criança se entregar ao Pai. Desprovida, como um bebê que acabou de nascer e que o ar-condicionado do centro cirúrgico pode matar se permanecer ali. Se não for acolhido, se não for alimentado, morrerá, porque é completamente desprovido. No deserto nós ficamos como uma criança que acabou de nascer e lá a gente tem a noção de nossa pequenez, do tamanho que a gente tem. Porque a gente é tão ínfimo quanto os milhares ou bilhões de grãos de areias que formam cada uma daquelas dunas. No entanto, esse sentimento que Deus nos coloca lá, esse cantinho da conversa, ele não é colocado como condição de nos humilhar, ou de nos rebaixar, ou de nos fazer se sentir impotente, incapaz, no sentido de destruir nossa autoestima. Não, muito pelo contrário. No deserto, e ironicamente, no momento em que eu conheço o meu tamanho infinitamente pequeno, e aparentemente insignificante dada a circunstância do tamanho do deserto e de minhas impossibilidades ante o deserto, ao me reconhecer filho de Deus, eu me torno tão grande quanto o deserto. A minha grandeza não vem de mim, a minha grandeza não vem do meu ego, a minha grandeza não vem das minhas habilidades, a minha grandeza não vem dos meus amigos, das influências passageiras que eu tenho a cada existência. A minha grandeza vem da filiação de ser filho de Deus. Nessa condição, desprovido de todas as assistências minhas ou do mundo, finalmente eu me entrego ao único que de fato me assiste, ao único que de fato me consola, ao único que de fato não me decepciona, porque como posto no Evangelho, é fiel. Ao único cuja relação de fidelidade é tão plena, que diante de tamanho desprovimento me preenche com toda a sua grandeza e finalmente a gente entende, Paulo, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Jesus é a representação máxima do amor de Deus na nossa vida, ou seja, o nosso Pai, que se manifesta em amor profundo pelo nosso irmão Jesus. No deserto, Deus se manifesta em nossa vida e a gente passa a viver em função da fé. Porque quando você imagina Moisés sai do Egito, vocês são escravos, mas tem o que comer, tem onde dormir. Mas sai e vai para o deserto. Vai, ele, vou, Deus está mandando. Quantas vezes a gente escutou e a gente recusou? Com medo, hein? E se der errado, e se não sei o quê. Imagina se Wagner, da Fraternidade Sem Fronteira, tivesse escutado todo aquele vai, sai, vai na África. Que conversa, entendeu? Imagina se ele tivesse não escutado. Mas imagina quantos de nós não escuta. Agora veja a grandeza. Quando um escuta, o que é que faz? Quando o Chico escuta, o que é que faz um Chico? O que é que um Cisco faz quando escuta Deus? Ele brilha na dimensão que permite Deus brilhar na vida dele. Mas muitos de nós não têm escutado Deus. E assim, porque Ele jamais desiste, porque Ele nos ama infinitamente, porque Ele é de uma misericórdia incompreensível para nós. Em vários sentidos, o amor de Deus é completamente incompreensível. Como Ele jamais desiste, Ele, vez por outra, individualmente a cada um de nós, nos leva para o deserto sobre intimação. Porque convite é uma coisa que eu posso recusar ou não. Intimação, não. O que está acontecendo agora é que nessa encarnação, porque a gente já viveu a gripe espanhola lá encarnada, talvez, algum de nós aqui que está na live, a gripe russa, a peste negra, né, na Segunda Guerra. Então, mas essa encarnação que a gente está presente agora, nós estamos sentindo uma intimação coletiva, como nunca houve. Porque a gente viu o atentado do World Trade Center, mas estava acontecendo pela TV nos Estados Unidos.
A gente viu a guerra depois em Bagdá, tal, mas estava vendo pela TV, parecia filme, minissérie na Netflix. Não chegava aqui. A gente, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns brasileiros foram lá. As pessoas ficavam escutando na rádio, mas não teve aqui campo de concentração, todas essas coisas. Agora não, é diferente. Essa intimação coletiva, ela é para todo o planeta e ela não distingue Palácio de Buckingham, não distingue, sabe, o primeiro-ministro da Inglaterra, ela não distingue pessoas. E embora seja falacioso dizer que nós estamos no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos sobre a mesma tempestade, mas vivendo no barco que a gente precisa viver. Os barcos são diferentes. Tem que esteja... Cada um tem seu salva-vida, né? Tem famílias que estão numa canoinha furada com 10 filhos e tem famílias que estão no iate sozinhos. Né? Das injustiças que o mundo tem, das construções que cada um fez, nos chamando, nesse momento, essa experiência de deserto que a gente está vendo agora, ela é tão impactante que se você tiver o mínimo de consciência espiritual, se você estiver confortável, numa casa confortável, você se sente desconfortável por saber que muitos estão em profundo desconforto. E é muito comum nessa época que uma solidariedade coletiva tome conta dos nossos corações. Eu sei que tem gente que vai terminar esse isolamento social, essa pandemia, e assim que abrir o shopping vai comprar uma bolsa de 60 mil reais, que vai continuar do mesmo jeito que entrou, assim, anestesiado, indiferente, Edu. Estou dizendo que todo mundo que tem padrão para consumir isso é indiferente, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dando um exemplo de... Tem pessoas que é como se elas fossem tomar um psicotrópico antes, dormisse e acordasse no final e se recusasse ao rico aprendizado que esse mergulho que a gente tem feito nesse processo tem nos trazido. Então, o deserto é uma convocação de um pai que jamais desiste para que o filho reconheça-se como filho, o filho reconheça quem é o pai, o filho se entregue ao pai, o filho não confia apenas mais nas suas próprias potências, mas na infinita potência de Deus ante as limitadas potências de cada um de nós, ou seja, é encontrar o pai e finalmente descansar nele, ressignificar a existência, sair do deserto, porque não é um lugar de ficar, é de passagem, tanto que, obviamente, nós não vamos ficar em pandemia eterna, nós vamos sair do isolamento social, mas que essa passagem seja um rico encontro, que nos faça, ao encontrar Deus, obviamente, perceber que nós o encontramos sobretudo, e é essa doutrina maravilhosa, essa revelação fantástica, esse Consolador prometido que vai nos dizer, manifestando essa presença de Deus em mim, através da caridade no seu mais amplo termo e compreensão e vivência, que é o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você, então o Deus que está em mim cuida do Deus que está em você, porque o Deus, que é nosso Pai, nos fez irmãos. E há muito tempo eu estava anestesiado e apenas tinha uma compreensão intelectual dessa nota. Que os que já tinham conseguido encarar que nós somos iguais irmãos, mas só tinham uma visão intelectual disso, alguns vão sair dessa visão intelectual e vão ser chocados por essa experiência e vão para uma prática de fraternidade. Então o processo, ele é rico, nós sabemos que o final será luminoso, mas existe um hiato, que é o antes e o depois, que é o dia que a gente entrou em casa e o mundo que a gente voltar, que jamais vai ser o mesmo, porque nós vamos ter que construir novas habilidades profissionais, intelectuais e emocionais e teremos que abandonar muitas outras. Porque quando eu entro no deserto, eu tenho que abandonar muitas coisas que são inúteis, que não vão me ajudar na travessia. Entendi. Você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente vai para o deserto, que nada adianta. É tipo um computador, quando entra justamente um vírus e você tem que resetar. E não sobra Exatamente. nada. Não adianta. Então a gente... Até o vírus também está fazendo isso com a gente, né? Está dando e reset. Do chamado, a gente já discutiu isso em outras situações, em outros programas, em palestras também, na comunhão. As pessoas às vezes acham que Deus só faz o chamado para gente muito importante, muito inteligente. Não é assim. Eu mesmo, há 5 anos atrás, se eu não tivesse ouvido o chamado, não estaria aqui agora com você. Eu sou menos do que o grão de areia. Então, é perceber, é uma força que toma conta da gente, o chamado. O chamado não é como esses filmes, né, Rossano, que você vê uma luz,
Não, chamado você sente a força de dizer, vou, vai dar certo, vou fazer. Temos umas perguntas aqui. Simbora! Como lidar com as angústias de nossas imperfeições? E em relação ao coronavírus, algumas pessoas apresentam mais ou outras menos sintomas. Isso tem alguma explicação espiritual? Ela tem uma explicação espiritual, sim, claro, merecimento, né? Obviamente. E não que quem morre é uma condenação, porque a gente sabe que se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Não é essa análise que a gente faz. Mas assim, tem a ver com escolhas que a gente faz, nutrição, padrão de saúde, estar em grupo de risco quando você é fumante, por exemplo, não é um karma. Foi uma escolha, não é? Então, para a gente não achar que tudo é espiritual, tal, aquela coisa todinha. Mas certamente a gente sabe que nada vai ser por acaso. Então, o componente espiritual e o material estão sempre entrelaçados. A minha condição psíquica de espírito, mais as escolhas que eu faço nessa encarnação, a gente lembra muito de predisposições mórbidas de André Luiz, em que ele vai dizer que cada um de nós guarda predisposições para todas as morbidades. Ele começa dizendo no capítulo, ele começa dizendo exatamente assim: não podemos olvidar ou duvidar que a grande parte dos nossos problemas são da alimentação desregrada, falta de exercício, vários vícios de várias ordens, Tirando isso, ou seja, escolhinha desta vida, tirando tudo isso, temos predisposições mórbidas que vêm de outras existências, ou seja, nós temos tendências que vêm de lá. Se juntar as tendências mais as escolhas equivocadas de hoje, a tempestade perfeita do caos, não é isso que acontece. Então, essas predisposições mórbidas dizem assim que, dependendo das condições de ajuste ou desajuste que a gente se encontra, quando vem um evento como esse, alguns ficam vulneráveis e outros não. É igual quando você está no trabalho, alguém está gripado, 3 pega e 15 não. O vírus é o mesmo, está circulando, mas um está mais equilibrado, o outro tem uma imunidade maior, o outro se alimenta mais, o outro faz mais exercício. Às vezes um outro faz exercício, se alimenta bem, mas está com muito ódio no coração, a imunidade cai, fica vulnerável. Às vezes o outro nem faz exercício, nem come bem, mas é de boa com a vida, a imunidade está boa, não pega. Tá vendo? Nunca tem uma variável só que explica isso. Mas tem uma pergunta que ela fez antes dessa questão do vírus. Ela fez uma... como lidar com a angústia de nossas imperfeições? Ah, bom. Essa é ótima. Porque assim, a primeira é a hashtag aceita que dói menos. Porque a melhor coisa do mundo é a grandeza e maturidade de reconhecer as próprias imperfeições. No mundo em que grande quantidade de seres humanos apenas projeta as imperfeições nos outros. Enxergar as próprias imperfeições é um passo além. Já é maturidade. Ficar apenas enxergando as imperfeições, aí já é idiotice. Porque você não consegue usar sua força para transformar e usa apenas para se acusar. Olha como eu sou um verme evolutivo. Ai, como eu não presto. Ai, só Jesus para ter paciência comigo. Meu Deus, eu mereço, sabe? Aí pronto, você está num processo de autoculpa. Então você enxerga bem na dinâmica de Joana, de Ângela, né? Resignação dinâmica. Há coisas que eu não posso mudar agora. Estou enxergando e até dói enxergar. Mas eu preciso fazer como alguém que faz, espera aí, vamos ver o que de todo o caos que está aqui, o que é que eu posso mover e por onde eu começo. Então, inveja, ódio, ressentimento, raiva, mágoa, desespero, ansiedade, angústia. Calma, respira e diz assim: isso não está comigo hoje, vem há muito tempo, já foi pior, então calma, vamos lá. Por onde é que eu começo? Vou pegar aqui, né? Pegar a angústia, porque o ódio não está não, ainda mais que a pessoa que eu ódio ainda está aqui me enchendo o saco em casa. Então, vamos olhar aqui com calma, vamos começar a trabalhar, porque quando a gente aceita essas nossas características, a gente desenvolve uma tolerância ao defeito do outro. Isso é muito bom. Se eu sou imperfeito, se eu invejo, se eu não gosto, se eu sou cri-cri, se eu sou crítico, se eu sou mesquinho, se eu faço picuinha em casa, então eu reconheço isso em mim, então eu vou ter paciência com a picuinha, com as imperfeições dos outros. Já tenho um aprendizado. Aí eu vou, não posso mudar o marido, não posso mudar a esposa, não posso mudar, então aí eu vou mudar a mim. Chegar, olhar lá e mudar. Mas eu estou desequilibrado, estou sem sintonia. Aí eu vou lá, vou assistir uma live como essa, vou ouvir um evangelho, vou botar uma música relaxante, vou fazer uma prece yoga, o que for que me acalme para recuperar o mínimo
de sanidade nessa volatilidade imensa que a gente está experimentando agora, para que a gente possa finalmente viver a possibilidade de construir as virtudes que estão faltando, ampliar as que já existem e deixar coisas que ainda não podemos envolver nela, porque estão muito mais pesadas, para depois. Né? Aproveitar para dizer que essa nossa conversa aqui está sendo transmitida também pelo YouTube da TV7. Eles estão retransmitindo. Também. E amanhã essa live vai estar editada no YouTube da Comunhão, como todas as lives, para quem não assistiu ou chegou depois ou quiser retransmitir. Vamos lá. Por que por mais que busquemos sentir o amor tão puro de Deus, espera de nós, esse amor tão puro que Deus espera, por mais que tenhamos consciência dessa necessidade e busquemos, não conseguimos sentir dessa forma? Porque a gente acha que não merece. Não é o amor de Deus que não chega ao nosso coração, é que a gente impede porque a gente não se ama. Eu não posso receber aquilo que eu não acho que mereço. Às vezes a gente acha que não merece porque tem culpas lá dentro da cabeça enormes, faz coisas no mundo interno assim, ou em casa que não gostaria que ninguém soubesse. Olhe para mim, vocês todos que estão nos vendo. Todo mundo tem uns poderzinhos que não quer que ninguém saiba. Então, deixa de tua besteira, porque Deus ama a gente já. Ele nos chama para uma mudança, mas ama já. Assim, como você tá. Ele não ama a gente se ou quando. Essa é a diferença do amor de Deus. Nós temos amores condicionais. O de Deus é incondicional. Ele ama já. Com todas as coisinhas e segredos que você nem sabe que tem e que ele conhece. Ele ama já. Então, se eu não me aceito como eu sou, é difícil eu acessar esse amor de Deus. É como se eu tivesse aqui uma poupança imensa para sacar, mas eu não tenho a senha, que é perdão. Perdão a mim mesmo, perdão aos outros. Eu não vou conseguir sacar porque eu não estou, sabe, olhando para mim com a grandeza de um filho de Deus. Eu não estou olhando para mim com a altitude de quem se sabe filho de Deus. Eu não estou olhando, eu ainda estou ainda na culpa e na vergonha. É o nível mais baixo de vibração psicológica e espiritual. Culpa e vergonha. Entende? Tá ali para a gente acessar o nosso autoconhecimento. E você tá lá, Deus com a banda larga, e você mal fazendo uma conexão de internet de escada. Mas tá lá. O fluxo tal. Passando. Tanto que quando a gente tá num dia bom, que claro, a gente oscila, mas tem dia que tá assim, tanto que quando eu tô assim, bem, eu faço, como eu queria congelar, assim, ficar assim sempre. Né? Como eu queria ficar assim sempre, lúcido, sereno, desapegado, desmagoado, até inventei a palavra agora que nem existe, sem mágoas, né? Ou seja, eu queria tanto parar aquilo que Emmanuel chama ficar em estado de prece. Mas a internet cai, entendeu? Mas cai para aqui, né? Para cá não. Aqui continua vindo. Então, quando a gente está num dia bom, a gente faz assim, ó. Imagina o fluido cósmico do amor de Deus passando aqui. Eu faço assim, ó. E puxo. Aí vem uma inspiração, vem uma grande ideia, vem um grande projeto, vem uma força gigante. Mas ela passa 24 horas ao meu redor. E eu pego de vez em quando num processo de inspiração. A culpa é de Deus? É falta de amor dele? Não. É falta de amor meu, é falta de me reconhecer como filho de Deus, é falta de olhar, pai, eu sou assim perfeito, tu me conhece, tu me criou assim, estou aqui tentando, tu me ama demais e eu preciso aprender a fazer isso, me amar como eu sou. Eu preciso desconstruir esses padrões doentes que colocam na minha cabeça que eu não posso me amar, que eu sou uma peste, eu sou uma ovelha negra e parará, que eu não vou dar certo. Acreditei nisso, eu mesmo criei essas histórias, não estão me ajudando mais, então me liberta de mim, sabe, para que eu sinta todo esse amor que você tem para me dar. E ao receber esse amor, não tem outra... Aí você... Aí, ó, pegar aqui, você vê. Aí quando você chega nesse ponto, aí você faz assim, ele está meditando, aí você faz, Senhor, agora que eu recebi, fazei de mim um instrumento da tua paz, entendeu? Eu estou tão cheio, estou tão abundante do teu amor, que olha, onde eu ver ódio, que eu leve o amor, né? Onde eu ver ofensa, Pai, por favor, que eu leve o perdão, sabe? Onde eu ver fome, que eu leve a cesta básica, que eu leve, né? Então, a gente se planifica. Quando a gente se planifica,
A gente só quer explodir desse amor. Mas não vem dele. Passa por ele. Ele conseguiu acessar a banda larga. Chico Xavier, Irmã Dulce. A gente quer a mesma coisa, mas ele teve que se aceitar como ele é. Nós temos que nos aceitar como nós somos. Com nossas imperfeições e tudo. Sem estacionar. Se aceita, se transforma e segue. Tem uma pessoa da área de saúde, Fernanda Rosa. Como lidar com medo de trabalhar e me expor ao corona? Sou enfermeira, não sinto medo por mim, mas por minha mãe e filho deles adoecerem. Claro, o medo ele é uma coisa saudável quando ele nos mostra os cuidados que temos que ter. Mas ele passa a ser doente quando ele bloqueia a nossa capacidade de refletir e agir com lucidez. E ficamos tomados pelo medo e não conseguimos mais agir. Você sabe muito bem que você tem que tomar os seus cuidados, mas não está na sua mão a vida e a morte das pessoas que amam. Então, cuide, peça proteção a Deus, peça para que Ele esteja do seu lado, que Ele lhe proteja, e caso você adoeça, que seja atenuado, que você não leve para sua família. Nem todo mundo pode ter, por exemplo, o direito de deixar a família morando numa casa e ficar noutra enquanto está na pandemia. Eu conheço alguns profissionais que podem, outros não podem. Deus conhece a dificuldade de cada um, a condição de cada um, e ajuda cada um de forma muito particular. Ele não vai te abandonar de jeito nenhum, não vai deixar de te cuidar, não vai deixar de zelar você. Então faz aquilo que você tem que fazer. Às vezes falta EPI, aí nessa hora você vai ter que ter o EPI da fé. Lembra de Paulo? Capacete da salvação, o escudo, a espada. Ele está fazendo ali, né, uma armadura espiritual. Essa armadura espiritual que você faz. Cairão 1000 homens à minha direita, 10.000 à minha esquerda, sabe? Vai ter uma cepa de vírus aqui, 3 milhões de cepas de vírus aqui, eu não temerei mal nenhum. É essa a condição de entrega. É aquilo de combater o bom combate. Né? Exatamente. Fazer sua parte. Como dar os primeiros passos para se amar? Se aceitar como se é. O primeiro passo fundamental é se aceitar como se é. É um processo. Porque quando a gente identifica... E primeiro, então, eu devo deixar de ver o defeito dos outros para ver o meu. Eu deixo de projetar. Então, eu amadureço. Não vejo dos outros, vejo o meu. Amadureci. Aí eu me culpo. Aí paro de me culpar, aí amadureci mais ainda. E passo a me responsabilizar. A Joana não pede, né? Troque culpa por responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade modifica o comportamento. Então, pague o preço de encontrar a paz. Trave a guerra de encontrar a paz. A guerra com o seu ego, a guerra com o seu orgulho e a guerra com o seu egoísmo, com a vaidade, a nossa. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Trave essa guerra para encontrar a paz que você busca. Né? Encontre esses ódios para se perdoar e perdoar para chegar a esse amor e esse auto-amor e encontrar esse amor do Pai. Rossandro, nesse momento de perdas de familiares, qual seria o melhor consolo para quem fica em desespero? Primeiro é acolher o desespero do outro. Nada com aquelas frases feitas. Está melhor do que você. Né? Não se preocupe que você vai encontrar na outra vida. Não adianta. Então, deixa a pessoa se desesperar. Acolhe a dor. Quando você não tiver nada a dizer, oferece teu ombro. Deixa ela chorar. Deixa ela maldizer a vida. Depois ela vai cair em si. Quantos de nós já não passou por isso? E aí, diga lá, quando você quiser conversar, eu tô aqui. Leve uma água, faça um chá. Segura na mão. Sabe? Se ela quiser falar sobre, deixa ela falar sobre a pessoa, lembra de coisas boas da pessoa. E aí você vai estar vendo, olha, ela não morreu porque você é por causa dela, você se tornou também por causa dessa pessoa. Ela vai continuar no seu coração e depois você vai encontrar. Mas agora, se quiser chorar, chora. Se quiser gritar, grita. Eu estou aqui para te ajudar. Entendi. E me diga uma coisa. Esses conflitos todos íntimos que estão atacando, né? Como a gente começou falando na live, os calmos, os tranquilos, os ansiosos, os irritados, tá todo mundo assim meio que, como você falou, na tempestade é a mesma, né? Embora o barquinho seja diferente. Uma coisa básica, assim, eu acordo, vou dormir ótima e acordo mal, deprê. Qual seria o primeiro passo para isso não se instalar, não virar crônico? Porque tem muita gente em depressão, muita gente pedindo ajuda a gente, aos outros centros.
no Brasil inteiro, que não consegue. Tem gente que, numa live que a gente fez aqui com o Deluca, falou que está fazendo tudo o que era para fazer. Exercício físico em casa, alimentação, leituras, e não está conseguindo dormir. Então, assim, o que é que você diz para essas pessoas, né? Que a gente não pode desconsiderar o clima psicológico e espiritual que está sobre o planeta. E como a maior parte das pessoas está vibrando no medo e na angústia, e a gente está no momento de sensibilização coletiva, eu sentia isso muito antes, e agora acho que só se intensificou, que era como se o plano espiritual e o físico estivessem se aproximando tão constante, tão intensamente, que até quem não tinha mediunidade nenhuma está sentindo. Então a gente está sentindo as angústias e o medo e a agonia toda. Ontem, por exemplo, um testemunho pessoal meu. Ontem, às 6h30 da noite, eu fiquei mal, mas eu fiquei tão mal que eu comecei a sentir dificuldade de respirar, mas não era tipo de doença, era aquela quando você está com angústia, que é tão grande que aqui não sai o ar direito, como se você encheu o pulmão, ele está metade da força. E aí eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Aí eu disse, estou muito mal. Aí começou a fazer uma oração, uma prece. Ligamos para um amigo, fizemos uma oração conjunta. Eu fui melhorando e percebendo, eu estou capturando, estou dentro dessa atmosfera de dor, de angústia. Eu preciso sair disso, tal. Aí eu vim aqui para o escritório, quando eu não consigo mudar o psiquismo, eu tenho um exercício de fazer uma coisa física. Como o que está dentro é igual ao que está fora, e o que está fora é igual ao que está dentro. Quando eu não consigo limpar a mente, eu limpo as coisas. Aí limpando as coisas, eu limpo a mente. Aí eu vim para aqui, eu comecei a tirar um monte de coisa, eu limpei os livros, passei aqueles negócios de móvel que é cheirosinho, sabe? De jasmim, aquele cheirinho. Passei o pano, botei uma música, tava melhor. Por quê? Como eu não estava conseguindo fazer uma coisa meditativa e tal, eu fiz uma coisa física. Fiz uma oração e tal, mas depois eu fazer uma coisa física. Aí eu melhorei bastante. Hoje eu estou bem melhor. Oscilo, sabe? Então, assim, porque de vez em quando a gente captura. Estava aqui também, estava passando um carro que estava pedindo comida, tal. Tem várias pessoas fazendo isso, mas era tipo assim, tipo um trenzinho que leva crianças. Sabe aquele trenzinho que leva crianças? Como não tem ninguém, é o negócio dele, ele está lá com necessidade. Então ele começou a passar com um carrinho cheio de luz, pedindo comida. Então aquilo, uma sensação de, meu Deus, quantas pessoas estão passando por isso. E claro, está todo mundo mobilizando, cada um fazendo a gente, cada um de nós, eu sei, atendendo não sei quantos pedidos. Fulano, é ciclano, não sei se é para ciclano, se é para ciclano, a campanha da Fraternidade Sem Fronteiras, não sei o que, aqui tem asilo, cada cidade tem suas demandas, mas a necessidade é maior do que o que a gente tem para oferecer. Aí eu fui entrando naquela vibe, sabe? Calma. Certo? Porque, assim, uma das coisas que mais ajuda é rotina. Então é importante ter rotina. A gente tem que acordar, tomar banho, fazer a barba, colocar o cabelo, tomar café, trabalhar, estudar, dar um tempo, almoçar, dialogar, papapá, de noite, ficar em casa. Porque a falta de rotina... Você tem uma ideia, até, por exemplo, dificuldade de ir no banheiro eu estou tendo, porque você passa mais tempo sentado e deitado, sentado, deitado, sentado, deitado. Você não anda muito. Então acho que a gente vai ter um monte de coisa. Eu estou me sentindo como um astronauta na estação orbital que tem que ir para uma esteira para poder mover o corpo, porque não tem o que fazer lá em cima, entendeu? Só que eu estou sem esteira aqui e a do condomínio está fechada, porque ninguém pode ir para a academia. Escada, Rossano. Vai descer os 22 andares de escada e subir, Rossano. Mas eu faço exercício todo dia. Eu passo 1 hora fazendo exercício. Eu e minha esposa. A gente faz. Só que não é o suficiente, porque eu fazia isso e caminhava. Viajava, pegava avião, andava em aeroporto, chegava na cidade, dava um outro, ficava fazendo palestra 1 hora em pé. Eu acho que eu vou dar para fazer as lives em pé. Vou ficar assim, conversando, tal. Gente, é muito bom. Porque, para ver se o peristaltismo aqui começa a funcionar. E cada um de nós enfrentando os nossos desafios físicos, emocionais, espirituais, entendeu? É isso para que a gente possa... Você mais ou menos, a gente está com 5 minutos, menos de 5. Você mais ou menos respondeu o que eu ia te perguntar, porque assim, todo mundo está com dificuldade, mas eu imagino pessoas como você, a nossa Maíse Braga aqui, que são pessoas assim, referencial para muitos, com as palavras, com a doutrina, com a psicologia, são mais afetadas e mais atacadas, porque todo mundo está pedindo socorro, né? Eu imagino que o seu zap, seu celular, tá, os amigos... Eu fiz o seguinte, eu criei um curso gratuito na minha plataforma de cursos, rossandro.com/cursos. Eu criei o Quarentena Sem Pirar. Né?
Então, ele começou na primeira semana de isolamento social, eu abri esse curso gratuito. Tem mais de 50 mil pessoas inscritas. Então, tem aulas, eu faço lives todos os dias, eu faço 3 lives semanais respondendo a pergunta dos alunos, né? E estou fazendo as palestras espíritas virtuais, como essa aqui agora, usando outras plataformas, mas estou fazendo também. Então, eu continuo fazendo essa entrega, que é a minha tarefa é essa, eu tenho que fazer isso. Não posso ficar aqui, estou de boa, o mundo se exploda. Não posso ficar, não é assim que funciona. Então, é uma forma de ajudar, entendeu? Então, assim, quem quiser ter acesso, por ser totalmente gratuito, rossandro.com/cursos, já cai no Quarentena Sem Pirar, é um curso totalmente gratuito. Você já entra lá, clica, acessa, já tem as aulas, tem as atividades, todas as lives na internet normal. No meu canal do YouTube estão todas as lives que eu fiz e as aulas lá em Rossandro Clinge no YouTube, lá tem Quarentena Sem Pirar, que é uma das muitas coisas que tem lá, e aí as pessoas têm acesso, tudo no YouTube é gratuito, lá também é aberto, para que as pessoas façam isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que me deixa bem é fazer o bem. Então, isso aí é uma coisa que me ajuda muito. Mesmo quando eu estou muito mal, que às vezes eu estou muito mal, venho fazer uma live, quando termino eu estou outra pessoa. Também é muito legal, gente. Interagir, senso de comunidade, vendo as pessoas conversando, né? É muito legal isso. Você está com a percepção que as pessoas, mesmo agora no isolamento, estão mais próximas umas das outras? Tem. A maior parte das pessoas estão mais próximas umas das outras. Tem pessoas que estão tão próximas que estão querendo estar longe umas das outras, né? Mas o que a gente sente é que a gente está sentindo muito tudo que está acontecendo. Sentindo fortemente as experiências. Sentindo fortemente a nossa própria personalidade. Sentindo fortemente a personalidade de quem está próximo. Quando a relação é boa, isso é maravilhoso. Tem um rosinho ou outra, mas muito pequenininha. A sensação é que bom que eu estou com você nessa. Quem tem uma relação mais ou menos está tendo a oportunidade de reconfigurar. E quem tem uma relação péssima está tendo a oportunidade ou de perdoar ou de deixar o outro seguir em paz. Né? Porque ter o divórcio não significa uma catástrofe. Agora, que fica um conselho. Não é momento de tomar decisões muito sérias. Ninguém decide triste, nem promete alegre. Então, não decida uma coisa tão grave como separar no momento. Relação. Além do mais, falando materialmente da vida, diante de uma crise sem comunhão espírita. Muito lindo, muito fofo, Rossandro. Que Deus me fortaleça nesse período. A todos nós, ajudando, como você ajuda com a sua palavra, que é o ouro, né? Sua palavra é uma bênção. Não é minha, né? Eu sou um mero repetidor. As palavras são do Paps. Mas você não tem vírus, seu HD, ó. Que é isso. Tem um monte de creca aqui, imagina. E a gente vai querer, depois dessa pandemia, que você lance seu livro também aqui na nossa live. Vai ser um prazer, lançaremos sim. Eu vou ter a oportunidade também de ir aí para lançar. Com o maior prazer. Aqui na comunhão. Muito obrigada. O Rossandro também indicou uma pessoa muito legal que vai fazer uma live com a gente mais. Jaime, com certeza. Vou indicar outros, viu? Olha, gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem muita gente boa. Além dos que sempre são chamados para os congressos, tem muita gente boa que tem o que dizer e precisa ser ouvido. Que esse momento de muitas lives faça com que o movimento espírita abra o coração e as mentes para tantos irmãos e irmãs que precisam falar e ser ouvidos. Para a gente não ficar achando que são sempre as mesmas pessoas que são os iluminados que, ó, não são. A gente vai estrear um projeto, a partir da outra semana, de conversar com espíritas que estão em outros países, mas espíritas, não palestrantes, espíritas. Um do exército que está com os refugiados, o outro está na Espanha com a família, desesperada, que frequentam centros locais, que são gente como a gente. Exatamente. Vai ser muito legal essas lives, sabe? Vai ser muito talvez vocês vão perceber que não tem ninguém especial nessa historinha, só Deus mesmo. Só Deus. Mas você vira o fogo. Sou nada, sou não, criatura, sou não, Valesca. Tamo junto. Aí tudo um aprendizado, né? Adaptação. Eu mesma fiz uma horta, mas aí eu fui regar a horta com água com cloro. Aí quase mata as plantas, aí fiquei irritada, fui falar com as plantas, agora vocês se resolvam aí, porque eu já fiz muito, já botei as mudinhas,
Aí fiquei irritada. Aí depois Eu botei meio quilo de arroz para mim e para minha esposa para cozinhar. E deixei o macarrão meia hora. A gente, quando foi olhar, só tinha água. É assim mesmo. Minha gente, um beijo no coração de todos vocês. Valesca, um beijo na comunhão espírita, em todos que fazem essa casa luminosa, tanto no plano extrafísico, como no plano virtual, como no plano real. Que a gente continue juntos, que o Evangelho vibre mais ainda nas fibras da nossa alma e toque mais profundamente em nossos corações, chegando a outros corações, que a gente saia dessa experiência com mais convicção desse chamamento que é dado aos trabalhadores da última hora. Ah, obrigada, que assim seja. Muito obrigada. Deus te abençoe, abençoe sua família, sua saúde. Ai, muito fofo. Falta só a carequinha para você ficar igual, viu? Tchau, obrigada. Deus te abençoe. Nada, até mais. Pessoal, obrigada a todos.